E aí, cabra velho sanfoneiro, e aí, minha amiga sanfoneira retada, que tá aí nessa batalha para conseguir aprender a tocar sanfona, né? Nesse caminho, nessa jornada de aprendizado, que muitas vezes está começando do zero, ou já toca há algum tempo e quer melhorar o seu repertório, tocar mais swingado e, enfim, tá querendo aprender a tocar. A proposta do vídeo de hoje é mostrar o caminho que eu faria se eu fosse aprender sanfona do zero hoje em dia, né? Se eu pudesse deixar um passo a passo para mim mesmo começar do zero, eu faria isso, né? Então eu separei aqui algumas habilidades que a gente tem que estudar, né? 6 habilidades que a gente tem que desenvolver para tocar sanfona. Tanto o iniciante, quanto o intermediário, quanto o avançado, ele vai estudar essas mesmas 6 habilidades, só que em níveis diferentes, né? Em graus de execução diferentes. Para facilitar o entendimento, eu vou fazer aqui uma analogia. Eu vou comparar o estudo da sanfona, o aprendizado da sanfona com a construção de uma casa. E na construção de uma casa, a gente tem algumas etapas básicas, né? Aqui eu separei 5 etapas, né, numa construção de uma casa, que é a primeira etapa. É o quê? Eu até botei aqui o projeto da casa. A primeira etapa é o alicerce. E qual é a função dessa etapa? Qual é a função do alicerce numa casa? A função do alicerce é dar o suporte, né? É sustentar a casa. Toda a estrutura vai estar apoiada naquela base. E se o alicerce for seguro, a casa vai ser segura. Se o alicerce for fraco, quando você for precisar aumentar a casa, bater uma laje, você vai precisar quebrar tudo e voltar lá no alicerce. E aí, se você for bater uma laje ou aumentar alguma coisa, aumentar a carga da estrutura, né, você vai precisar mexer no alicerce. Se você fizer um alicerce bem feito, sólido, firme, já planejando, já prevendo a construção de andares superiores, você não vai precisar fazer isso no futuro. Então, esse pensamento que você tem que ter no alicerce. E qual é o alicerce do aprendizado da sanfona? O alicerce do aprendizado da sanfona, eu gosto de dizer que é a musicalidade. São habilidades que a gente vai desenvolver para permitir o estudo musical evoluir mais para frente, porque se você não tiver uma base sólida, uma base firme de conhecimentos de ritmo, harmonia, teoria, quando chegar num determinado momento, você quiser evoluir, você vai ter que voltar lá na base, voltar no alicerce e fazer de novo. Então, é interessante você alinhar o que você vai estudar nessa fase de alicerce para você ter o fundamento necessário para evoluir onde você quer chegar. Se você quer ser um músico profissional, você tem que fazer um alicerce de músico profissional. Se você quer desenvolver, ser um autodidata, se você quer tocar, ser amador, você tem que fazer um alicerce sólido com base no que você quer chegar, na onde você quer chegar. Então, na dúvida, faz o alicerce bem feito, faça o alicerce mais sólido para aguentar, poder evoluir e não precisar voltar a fazer isso. Porque o alicerce ele é chato, né? Você entra numa construção, o alicerce vai acontecer o quê? A gente vai cavar, a gente vai fazer muito esforço, vai tirar terra, vai botar pedra ali naquele buraco e a gente vai ficar muito tempo sem ver resultado, pensando que não está acontecendo nada, mas na verdade a gente está fazendo a base. Então esse é o pensamento. No segundo, depois eu vou voltar aqui para falar de todo. No segundo ponto, você vai levantar as paredes, você vai levantar a estrutura, vai dar forma para a casa, você vai fazer a caixa da casa que vai começar a subir. E aí você vai começar a ver os resultados, né? O que seria isso na sanfona? Seria começar a tirar som da sanfona, começar a montar os acordes, os trechos de música. Depois das paredes feitas, a gente coloca o telhado, né? A gente fecha o repertório, nessa fase de cobertura, a gente tira as introduções das músicas, a gente monta um repertório já que está apresentado.
E na última fase é a fase de quê? Acabamento. E o que é um acabamento na casa? É você botar as torneiras, botar o piso, pintar a parede, você vai começar a mobiliar essa casa. E aí, na sanfona, você vai montar um repertório, fazer os contracantos, montar a apresentação, vai começar a se apresentar, já vai ter o show. Então, essa é a fase do acabamento, você já vai ter um material pronto para apresentar. E eu ainda coloco uma fase extra, que é a fase de reforma. Que na reforma, às vezes, tem uma manutenção que você precisa ser feita, né? A casa tem algum desgaste, as paredes vão sujando, torneira, encanamento, vai começando a dar alguns defeitos e você precisa estar fazendo essa reforma para manutenção ou para ampliação. Se você quiser fazer um quarto a mais, se você quiser ampliar a casa, você faz uma reforma. E aí você às vezes tem que mexer na estrutura, às vezes você tem que mexer no telhado, você quer levantar, quer fazer uma reforma mais intensiva, você faz isso. Então a reforma é sempre para duas coisas. Ou você vai manutenção, alguma coisa que avariou. Por exemplo, se você ficou um repertório sem praticar, você vai esquecer algumas músicas. Então você tem que estar sempre atualizando, dando essa manutenção. Ou se você quiser fazer uma evolução, aquele repertório que você tirou, aquele nível que você está já não te atende mais, já não te satisfaz, como uma casa pequena, você está se sentindo dentro de uma casa pequena no seu repertório, você amplia isso. Então, eu vou falar aqui agora cada etapa, desde o alicerce até a reforma, o que você deve focar em cada uma dessas áreas, né? De estudos de ritmo, de harmonia, estudos de instrumento aqui, que são as técnicas do instrumento, o repertório, estudos de percepção e estudos, técnica de estudo, que são a maneira de você aumentar o rendimento dos estudos, né? Eu fiz aqui as anotações nesse papelzinho, depois eu vou ver até se eu faço um PDF, né? Se você quiser ver um PDF desse papel, deixa aqui um comentário e que eu vou ficar muito feliz. Então, eu vou dar um pause aqui que eu vou escrever as coisas de cada um desses níveis. Então, pessoal, na primeira fase, a fase do alicerce, você pode começar até mesmo sem ter a sanfona. Você pode desenvolver as habilidades que você vai precisar para o futuro sem necessariamente ter a sanfona. Você pode fazer algumas adaptações. Eu vou falar mais um pouco quando estiver falando aqui em instrumento, né? Vai conhecer o instrumento, não precisa necessariamente ter, mas vamos falar. O que é o estudo do ritmo para quem está nessa fase de alicerce? É justamente entender como é que funciona um metrônomo, como é que é a teoria por trás do metrônomo, o que é um tempo, o que é um compasso, o que é um andamento, o que é subdivisão, né? E são conceitos que eu já até fiz um vídeo falando disso, eu não vou falar de cada um aqui, porque o vídeo poderia se alongar muito, ficar muito grande, né? Se eu for falar também tudo que está aqui, é o conteúdo para fazer um curso, e o treinamento já existe, e a gente fala um pouco disso lá. Então, ritmo você vai focar em entender, aprender como é que funciona, aprender a usar o metrônomo e você aprender os ritmos básicos. Quais são os ritmos básicos? Se você quer aprender forró, os ritmos básicos do forró pé de serra são o shot, o baião, o arrastapé e o forró. Esses 4 ritmos básicos, né? O shot e o arrastapé, eles têm uma ligação bem parecida e o baião com o forró também tem muita ligação. Na verdade, todos os ritmos eles têm uma relação entre si, mas aqui o foco é você identificar por meio da audição, né? Conhecer, internalizar o que é o ritmo do shot, o que é o ritmo do arrastapé, o que é o ritmo do baião e do forró. Né? Ver o que cada instrumento está fazendo, perceber essa sonoridade e desenvolver esse senso rítmico, que o shot não é o shot, né? O baião já é o forró, o arrastapé. Então essa percepção que você deve tentar. Como é que você faz isso? Escutando muita música, tentando entender cada ritmo. Então, se você está assim, procure um tutorial de zabumba, um tutorial de bateria desses ritmos, que você vai começar a entender como é que funciona a música, né? A relação do ritmo, a relação de todos os instrumentos em si. Não precisa se aprofundar muito nisso, mas para você ter uma noção
para até saber identificar, né? Ouvir uma música, pô, isso aqui é um shot, isso aqui é um baião, isso aqui é um arrastapé. Você ter esse discernimento que a gente vai falar aqui também na percepção. Na parte de harmonia, o que é o alicerce da harmonia? O alicerce da harmonia é você entender o que é um tom, o que é um semitom, o que é um intervalo musical. Como é que esses intervalos estão relacionados com os acordes? Quais são os tipos de acorde, tríade, tétrade, a escala maior, você aprender tudo esses conceitos teóricos, né? Aprender o que é uma cifra, o que é a cifra, né? Aquele sistema A, B, aquelas letrinhas, o que significa, os números. E tudo isso vai te dar base para você entender também a sanfona, porque o teclado da sanfona, ele tem uma divisão das notas que segue a lógica da teoria musical. Os intervalos do baixo, como é que vão saber? Você vai ter esse conteúdo teórico, vai ajudar você a entender aqui, ó, a lógica da distribuição das notas do acordeão. Já que a gente começou aqui sobre a distribuição das notas, existem alguns aplicativos que simulam uma sanfona virtual. E aí você já pode baixar um aplicativo, se você tiver um tablet é melhor, mas você pode ir lá conhecendo o som de cada botãozinho, sabendo que funciona, você vai se acostumando. Se você tiver a sanfona, você já pode praticar, mas se você não tiver a sanfona, eu aconselho que você baixe um aplicativo desse e começa, né, procurando entender as notas. Você estudou intervalo, toca um intervalo no aplicativo e aí você vai ter esse discernimento. Então, sobre o nome de cada parte, você procura saber o nome do fole, dos registros, teclado, baixo, o que é cada coisa, correia, e ainda você saber a postura que você deve carregar um instrumento, a postura que você deve ter para tocar, e enfim. Sobre o repertório, você vai escolher as músicas, aprender a letra, a forma, a divisão de cada música, que aí dessa maneira você vai já aprender as músicas, porque uma coisa é você internalizar, memorizar a melodia, a harmonia, o som da música e depois você botar na sanfona. Eu vou só dar um pause aqui, porque o celular está descarregando. Então, voltando aqui, a gente vai pegar esse repertório, aprender a letra, aprender a melodia, né? E a forma da música. O que é a forma? Você vai dividir os compassos. Novamente, esse conhecimento aqui do metrônomo, dos ritmos básicos, você vai usar aqui no repertório. Esse conhecimento aqui você vai usar aqui para conhecer o instrumento. Então, nota que essa percepção aqui também, memória, percepção de memória, você vai usar no repertório. Então, todos os estudos estão relacionados. E aí você vai ter que associar os exercícios de cada estudo. Depois eu posso fazer uns vídeos separados para cada fase. E a gente vai trabalhar. Então, o que seria o objetivo? Por exemplo, eu vou pensar numa música. Lá no meu pé de serra. Então, eu vou pensar nessa fase, você tem condições de chegar no nível de... Lá no meu pé de serra, talvez eu tinha que ficar meu coração. Ai, que saudade tenho. E aí, se você fizer cantar a música assim, e tocando, fazendo essa percussão corporal do shot, do baião, incorporar o ritmo em cima da melodia, você já vai estar fazendo um estudo do repertório que você vai tocar na sanfona. E quando você pegar a sanfona para tocar, você vai ter condições de sair muito mais rápido, porque você já vai entender onde é que estão as músicas, onde é que está o solo, o ritmo, então isso vai facilitar. A percepção rítmica justamente, já está ligada aqui, eu já falei, né, de identificar os ritmos, saber o que é o som dessa bomba, fazer... Eu consigo fazer um shot aqui, ó. Eu consigo fazer... E quando eu pegar na sanfona depois, eu vou ter esse instinto, esse ritmo vai ser algo intuitivo, então vai facilitar o processo do swing, do balanço de fole depois, então vai ser bem legal. A afinação também é uma coisa que você pode desenvolver isso. Por que é importante desenvolver a afinação? Porque lá na frente, né, esse conceito de afinação você vai usar para tirar músicas de ouvido.
Você ouvindo a nota, cantando a nota afinada, você pode procurar ela no teclado. Até também para apresentação, quando você for tocar a música, você apresentar, é muito mais... quando dá uma presença de palco maior, você cantar e tocar a música ao mesmo tempo. Né? Você chega e faz o solo, a base, canta, então você tem uma apresentação já completa. E aqui, nas técnicas de estudo, a gente vai ter que desenvolver a disciplina de você tocar a música, estudar, manter um horário fixo, seguir esse horário, e aí você vai desenvolver essa habilidade, esse autocontrole, de mesmo no dia que você está cansado, você estuda, fica algo como escovar os dentes, né? Por mais cansado que você esteja, com dor de cabeça e tal, você não fica um dia sem tomar banho, sem escovar os dentes. A mesma coisa deve ser na sanfona e no estudo da música, né? E aí eu botei aqui, nas técnicas de estudo, você ter 3 cadernos, né? Você vai manter 3 cadernos, ou um caderno com 3 matérias, né? Por um caderno maior. Mas a lógica é, você vai ter um caderno para você anotar os conceitos de teoria. Justamente a teoria é o quê? É o que funciona a teoria do metrônomo, a teoria da harmonia, você anota as partes do instrumento. Então você deixa todos esses conceitos anotados para você ter uma referência, né? Você poder revisar e aprender. Quando você tiver com uma dúvida, você sabe onde vai. E aí você tem esse material escrito, né? Ele pode ser um livro que você tem, um método de sanfona, um método de Mascarenhas, vários métodos. A gente tem poucos métodos de sanfona no mercado, mas você pode usar isso, mas mesmo tendo isso como base, eu aconselho você ter um caderno e anotar esses conceitos como se fosse um estudo. Estudar sério mesmo, porque muita gente pensa que é perda de tempo, mas isso aí vai render muito lá na frente. Então, você vai ter uma base de referência muito maior. O outro que é um diário de estudos, onde você vai programar seu estudo. Você vai, por exemplo, você bota segunda, terça, quarta. Segunda eu vou fazer uma pesquisa sobre metrônomo na internet. Aí você bota 15 minutos, achei meia hora estudando, achei um vídeo legal, vou fazer. Aí depois na terça eu vou pesquisar o que é um intervalo. E aí você tem intervalo maior, tá? Você anota, você vai estudar, manter um calendário de estudos, por mais que você tenha pouco tempo, mas se em um dia, 15 minutos, você parar e fizer anotações sobre intervalos de segunda maior, treinar os intervalos de segunda maior, você já vai estar um pouquinho mais perto. Então, esses pequenos passos, o diário vai ajudar a você organizar isso e fazer da melhor maneira possível. Mas se eu fosse começar de novo, eu faria isso. E eu teria um caderno com um repertório, onde eu já anotaria aqui, ó, escolheria a música, as listas das músicas, deixar essas músicas bem definidas e criaria uma playlist no YouTube ou no Spotify, mas no YouTube ele é mais fácil da gente trabalhar, porque você pode mudar a velocidade e tal, fazer muitas coisas. E nesse caderno eu anotaria as letras e começaria a investir nesse estudo do repertório, né? A parte teórica do estudo do repertório. Então, eu vou apagar aqui e vou botar a próxima etapa, que é a etapa que a gente faria as paredes da nossa casa, né? No caso, a gente vai estar levantando o nosso estudo. Então, eu separei algumas coisas e eu vou anotar aqui para vocês. Então, pessoal, a segunda fase que já está feita, o alicerce, é subir as paredes da casa. Aqui no estudo da sanfona, você já vai começar a sentir a música surgindo, né? Se na primeira fase você poderia seguir ela sem ter um instrumento, aqui é essencial você já começar a estudar no instrumento. E aí, como é que eu aconselho? Começar, você vai no ritmo, você vai pegar o ritmo com as mãos separadas, né? Os ritmos básicos de shot, de baião, de arrastapé, você pega no baixo e no teclado, né? Com mãos separadas, você pode definir uma técnica de estudo. E aí começa você ter várias coisas para estudar. E aí a gente vai falando as técnicas de estudo, né? Como é que você vai planejar. Vou botar até aqui um planejamento. Planejamento. Vixe Maria. Esse aqui é a posição que ficou ruim, escreveu feio. E aqui, na harmonia, você vai
estudar os acordes maiores e menores, né? Você vai não estudar somente a teoria, mas você vai saber colocar eles na sanfona. E aí nos baixos e no teclado, né? Todos os acordes. E aí você pode associar aqui, ó, os ritmos com as mãos separadas com os acordes. Então você faz os ritmos só no teclado, pode passar todos os acordes. Para não ficar passando só o acorde por si, você já pode passar o acorde com ritmo. Isso vai evoluir muito. Então a gente vai ter aí 24 acordes, 12 acordes maiores, 12 acordes menores, com 3 ritmos, daria... Vixe, é muita coisa. Então você vai ter que já se planejar. Por exemplo, você pode pegar em shot, passar todos os acordes maiores no teclado. E depois você passa todos os acordes maiores no baixo em shot. Os 12. Então você já fez 24 exercícios. Depois você pega, ou você não pode, você pode também não fazer todos os acordes, você pega os acordes naturais. Enfim, isso vai entrar no planejamento, né? Vai depender de cada um, da facilidade. A gente vai falar aqui nas técnicas de estudo. Instrumento. Você vai estudar a técnica do instrumento, a postura direita, a força e independência nos dedos. Eu fiz alguns vídeos ensinando força e independência no teclado e no baixo. Tem vídeo no canal. Exercício de fole também é muito importante você desenvolver esse controle do fole. Você pode fazer esses exercícios de força e independência associados com um de fole. Os ritmos com mãos separadas também vai estar associado, né, com o exercício de fole. E aí você vai ter os exercícios que vão englobar essas coisas, não tudo de uma vez, mas, por exemplo, você pode associar exercícios que ajuda a desenvolver os ritmos com as mãos separadas e juntando os acordes. E aí você já bota a intenção de aumentar o controle nos baixos, né? Você pode treinar força e independência nos dedos com os acordes, né, em cima de um arpejo específico. Então, você vai ter que usar a sua inteligência e criatividade para poder bolar tudo isso. E o repertório, você já começa... A partir do negócio aqui de percepção, você vai estudar como descobre o tom das músicas, você já bota os tons das músicas no repertório. Então, outra associação de estudo que vai ter. E aí você começa a pesquisar as cifras das músicas e tenta colocar a cifra em cima da letra. Então, você tenta no seu caderno fazer a cifra sempre a lápis para você ter como corrigir depois. Nunca não, né? Mas muitas vezes a gente vai ter um acorde errado, um acorde que o ouvido não captou direito, né? Um acorde que a gente não conhece, e aí a gente pode deixar em branco, a gente bota um acorde que a gente achar parecido e depois a gente vai corrigindo esse repertório. Mas é bom você ter isso anotado, né? As músicas que você quer tocar, você procurar a cifra. Pode ser um tutorial, pode ser um aplicativo que identifica os acordes da música. Então tem várias alternativas. Novamente, se eu for falar de cada tópico desse aqui, dá para fazer um vídeo completo. Mas como eu quero dar um panorama geral, é isso aí. Então, na percepção, você começa a escutar, começa a entender o som dos acordes, né? Começa a ver, ó, aqui mudou acorde, aqui mudou outro, aqui tal. E ainda está associado aqui, ó, pesquisar cifras, ver os tutoriais. Então, cada fase que a gente passar, os estudos vão estar todos alinhados. Então, na técnica de estudos, você vai ter o seu diário, vai ter tudo. E eu já indico que pegue e faça uma avaliação do seu estudo, do seu rendimento, né? No caso você, é o que eu faria se eu estivesse começando do zero. Se eu estivesse começando do zero, eu faria avaliação, eu identificaria minhas dificuldades, né? Eu procuraria saber onde é que está errando, o que é mais difícil para mim e começaria a fazer um planejamento para tentar superar essas dificuldades e estar progredindo e estar evoluindo. Vamos falar agora da próxima fase. A próxima fase vai ser o telhado. Então, o telhado, quando já tem as paredes do telhado numa casa, a gente já começa a enxergar aquilo como uma casa. E quando você já chega nessa fase, você terminou o telhado, quando você terminar de estudar isso que eu anotei aqui, você já vai conhecer um show, já vai entender que você tem um repertório, você já pode apresentar. É claro que vai ter assim, a parede vai estar sem rebocar, não vai ter o piso na casa, né? Isso aí vai entrar no acabamento. E aqui a gente vai finalizar o telhado. Então você já vai ter uma estrutura básica, né? Você já vai poder identificar as suas influências, já vai poder identificar um pouco da personalidade musical de cada um.
E a gente então vai fazer o quê? No ritmo a gente vai juntar as mãos no ritmo, juntar a mão direita com a mão esquerda. E aí a gente vai ter isso, que aí a gente já entra em arpejos, escalas também, que a gente pode praticar no instrumento, né? Então essa é a hora de estudar a escala. Que muita gente me vem no inbox, no direct, e fala, pô, eu comprei um curso e aí eu estou estudando escala, mas eu não estou vendo evoluindo porque não fez toda a base, né, de alicerce, levantar as paredes, e começou pelo telhado. Aí é por isso que não vai para lugar nenhum, né? Se você começar a construir uma casa pelo telhado, não faz sentido. Então, é isso que eu quero esclarecer para muita gente que está tendo essa dificuldade. E aí, na harmonia, agora é hora de você estudar o campo harmônico, maior e menor, porque o campo harmônico ele tem uma relação íntima com a escala. E você precisa já conhecer os intervalos, conhecer os acordes básicos para a gente trabalhar aqui campo harmônico e harmonia funcional, porque cada acorde do campo harmônico ele tem uma função. Principalmente as 3 funções principais são de tônica, dominante e subdominante. E aí você estuda, procura. Novamente, isso aqui é um assunto longo, é muita coisa para estudar. Tocar sanfona é uma atividade complexa, né? Requer muito estudo para você chegar no nível evoluído. É o nível que eu queria chegar, então. Se eu fosse começar do zero, eu estudaria harmonia funcional e campo harmônico nessa parte, né? Então, eu tentaria estudar e implementando isso à medida que a gente for praticando. Então, um estudo teórico e prático de harmonia. O pessoal está construindo a casa deles aqui, o vizinho está fazendo uma reforma. Eu acho que é só para ilustrar cada vez mais essa metáfora, né, de construção de casa e reforma. No instrumento, novamente, a gente vai pegar os encadeamentos. O que é encadeamento? É você jogar um acorde depois do outro, né, sem mudar muito. Então, você vai estudar as inversões dos acordes, né, provavelmente já era para ter estudado na fase anterior. Então, você chega aqui conhecendo as inversões dos acordes, né, os acordes em várias posições, você vai ter facilidade de fazer os encadeamentos. E aí, você já tem condição também de tocar um solinho simples, uma introdução de uma música, para você essa parte toda aqui, ela vai estar conectada, né? Então, alguns exercícios aqui está separado, mas eles vão abarcar vários conteúdos desse. Por exemplo, quando a gente chega aqui, ó, acompanhamento das músicas com os acordes parados. Isso aqui, você vai pegar o seu conhecimento que você estudou nos encadeamentos, jogar no repertório em cima da cifra que você já pegou, está lá no seu caderno, né? Ou seja, eu estou falando sempre na segunda pessoa, mas eu estou me referindo a mim. Então, eu vou estudar esses encadeamentos, como é que faz. Eu vou lá naquele caderno que eu escrevi a cifra das músicas e vou tentar acompanhar as músicas com acorde parado, né? Eu posso o acorde parado na mão direita só, pá, pá, pá. Depois a posição parada na mão, eu falei errado, né? Na mão esquerda, no baixo, depois no teclado, a posição parada, depois as duas mãos, sem preocupar com os ritmos. Eu estou aprendendo aqui a juntar as mãos nos ritmos, né? Eu estou aprendendo a juntar as mãos nos ritmos, estou aprendendo o movimento dos acordes parados, para no próximo passo a gente juntar tudo. E aí, novamente, aqui a gente pega para cantar, percepção, a gente vai treinar a cantar, aprender a cantar. Como é que vai ser? Aprenda a cantar as músicas do meu repertório, que eu vou montar esse repertório, então eu já aproveito para desenvolver a percepção, né? E aí, conforme a gente vai cantando, fica mais fácil de tirar as introduções das músicas, de aprender a melodia. E aí a gente vai procurando ali. Então, eu gosto de separar essas categorias para a gente ter uma percepção do estudo, né? Da habilidade que a gente está desenvolvendo. Porque às vezes a gente vai fazer um estudo que ele pode desenvolver várias habilidades, mas acaba que não desenvolve porque você não prestou atenção, apenas por isso. Então, se você vai ensaiar uma escala, um arpejo, se você cantar a escala, não vai ficar só um negócio mecânico, você vai ter uma percepção desenvolvendo ali. Novamente, o repertório e a técnica de estudo, otimizar a rotina. Você vai começar a perceber isso que eu falei, dos exercícios que vão melhorar vários aspectos ao mesmo tempo. Então, nessa fase eu ia prestar muita atenção nessa técnica de estudo para fazer esse processo. E aí, já tem o alicerce, já tem as paredes, já tem o telhado, é hora de fazer o acabamento.
E o acabamento na casa é a fase que você vai botar o piso, vai botar torneira, vai botar a pia, vai botar as fechaduras nas portas, né? Vai botar toda a iluminação e começa a mobiliar. Então, aqui a gente já vai fazer o acabamento. No ritmo, o que seria esse acabamento? Seria você pegar as convenções, né? Você, por exemplo, Tareca Mariola tem você vai fazer um estudo dessa questão rítmica novamente, você volta lá para o repertório, né? Aí vai ter os contratempos, você depois procura o que é contratempo, se eu for explicar aqui também. Tudo isso, né? Na fase do acabamento, eu estudaria essas coisas, né? Os breaks, né? Porque o break ele tem uma questão rítmica muito presente, então isso faz uma diferença muito grande quando você vê uma banda apresentando ou uma pessoa que apresenta solo, mas esse tipo de estudo que novamente vai depender de tudo que você estudou antes para conseguir estudar aqui. Então são estudos cumulativos, cada fase os estudos vão estar todos relacionados e aí você pode escolher exercícios, pode escolher músicas, né? Se tiver um professor, se começasse de novo, eu procuraria um professor, né? Eu procuraria de preferência um professor que toque o que eu gostaria de tocar. Se eu quero tocar chorinho, eu vou procurar um professor de chorinho. Se eu quero tocar jazz, não sei, eu ia procurar um professor de jazz. Se eu queria tocar, enfim, alinhar o que você quer tocar com o que o professor toca. E aí o professor vai poder te ensinar. Por exemplo, eu não posso ensinar um aluno a tocar música gaúcha, porque eu não sei tocar música gaúcha. Vaneirão, chamamé, eu não domino isso. Eu não posso ensinar tango, porque eu não sei tocar. Eu até sei tocar, mas eu não tenho domínio para poder passar isso para um aluno, né? A mesma coisa tanto indo quanto voltando. E aí na harmonia, na fase do acabamento, eu estudaria a harmonia modal, porque grande parte das músicas de Luiz Gonzaga usa esse tipo de harmonia, e Dominguinhos também, e essa harmonia modal vem misturada com a harmonia tonal, e aí a gente tem que ter um entendimento desse. Novamente, o estudo da harmonia, ele tem 3 partes, né? Que é a teoria, a prática e a percepção. Todas as fases a gente tem isso, e eu estudaria harmonia funcional, acordes secundários, né? Funções secundárias, que são coisas que aparecem muito nas músicas de forró. Na parte do instrumento, eu pegaria os trechos difíceis das músicas, né? Provavelmente as introduções, progressões, passagens de acordes mais difíceis, e faria desse desafio um estudo de técnica, né, que já estaria aqui, justamente para quê? Para acompanhar o ritmo, né, já tocar a base da música, cantar, fazer o solo, aí a gente ia procurar melhorar a questão dos breaks, do ensaio, dos contratempos que a gente faz na música, e aí eu faria um acompanhamento. Nessa fase aqui, já tem uma fase de apresentação. No acabamento, eu me prepararia para tocar no churrasco, tocar numa festa de escola, numa festa do prédio. Agora que a gente está nesse período de pandemia, já teria me expondo para fazer uma live, fazer uma apresentação virtual, né? Ou tocar para outro pessoal nesse sentido. Nessa fase, a percepção, eu acho que o grande já tem condições, né? Porque você já conhece um repertório, tem uma base teórica de harmonia, tem uma base rítmica, conhece o instrumento, você já tem condições de começar a tirar música sozinho. E aí tem vários processos, né? Tirar de ouvido e tal. E aí, na técnica de estudo, a gente falaria das revisões espaçadas. O que são revisões espaçadas? É uma técnica de estudo que a gente pode usar para manter o repertório sempre em dia, a gente manter o aprendizado, né? Revisar sempre para manter na memória, porque muitas vezes a gente tem um trabalho desse para tirar o repertório, para aprender os solos, os acordes, as melodias, e por falta de prática a gente esquece mesmo, e aí você vai ter que fazer o processo todo de novo. Então toma muito tempo. Novamente, tudo no caderno, aí você vai anotar os repertórios, tudo, os breaks, tudo isso você vai ter que fazer aqueles 3 cadernos que a gente passou anterior. Então, cada etapa, ela não desaparece depois da próxima, né? Então, você fez uma, você vai ficar revisando. É claro que os desafios aqui no acabamento são outros. E a próxima fase é a reforma. O que é a reforma? É quando
o que você tem já não te agrada mais, né? Você já está enjoado de uma casa pequena, ou você entrou numa banda e precisa fazer um show maior, fazer outras coisas, ou você resolveu, agora eu vou ser profissional, você quer fazer algo maior, você reforma, então na casa, você reforma para ter uma casa maior, você reforma, você tem um aperfeiçoamento que eu vou falar agora, só vou copiar. Então, se eu tivesse começado do zero, eu ia chegar nessa fase de acabamento não, de reforma. E na reforma eu ia estar sempre melhorando para chegar no nível o mais perto do profissional possível. Sei que muita gente não tem essa aspiração, mas como o vídeo é o que se eu começasse hoje, eu ia começar a estudar sobre ritmo, né? Eu ia estudar partitura, a parte rítmica da partitura, né? A parte teórica também, né? Que não necessariamente está só dentro de partitura, mas eu encaixei ali porque a partitura tem uma maneira particular de escrever o ritmo das músicas, e as notas a gente pode escrever de outras maneiras, né? Eu acho que para escrever o ritmo, a partitura tem um diferencial grande. E eu ia procurar estudar outros estilos na sanfona, né? Eu estudaria o tango, estudaria os ritmos gaúchos, eu estudaria... Na verdade, essa fase é a fase que eu estou agora, né? De estudar música gaúcha, estudar um samba, estudar outros estilos, rock, estilos que a sanfona não tá, como eu fiz no meu TCC, estudei Ijexá, estudei música baiana, samba, chorinho, instrumentos, ritmos novos, né, que a gente não tá. Na sanfona até que tá em alguns desses ritmos, mas eu estudaria mais profundo, ritmos fora do forró, que é onde eu aprendi, né, foi a minha escola, minha casa inicial. E a harmonia, eu ia estudar a relação de acorde e escala, porque essa relação é importante para a gente chegar no instrumento e fazer a improvisação, o estudo de improvisação, que é você criar. Eu acho que o nível de domínio musical, onde o músico consegue se expressar com toda a sua plenitude, é justamente no improviso, né? E aí eu estudaria notas melódicas, que também vai ajudar no improviso, né? O que é uma nota melódica, essa teoria toda. É um estudo mais avançado. Se você está muito no início, talvez isso não vai fazer sentido, mas é bom você ter essa noção para você voltar esse vídeo aqui depois. Esse vídeo eu acho que é gravado, quando você sempre que se sentir que está evoluindo, merece mudar de fase, você sabe o caminho para seguir. E isso é um estudo para a vida toda, né? Tá sempre reformando. Quem tem uma casa sabe que todo ano tem que ter uma reforma, tem que ter uma pintura. E aí isso aqui entra, né? Não precisa fazer tudo de uma vez, pode se dedicar a uma coisa de cada vez, né? Essa fase pode ser no longo prazo, não precisa terminar, não precisa ter pressa. E o repertório, né? Começar a aprofundar mais o estudo dos instrumentais de Dominguinhos, os instrumentais de Sivuca, onde vai ter a harmonia. E, novamente, as notas melódicas, relação a acorde, escala, exercício de velocidade, improviso, instrumentais, músicas novas de outros estilos. Está tudo muito ligado nesses estudos, mas é importante você ter esse foco, né? Você ter a mentalidade de estar aprendendo, prestar atenção em todas essas coisas para você... Em todas essas coisas para vocês coisar as coisas dos negócios, né? Você me entendeu? E aqui na percepção, você vai avaliar a sua percepção melódica, harmônica, o que vai ser, né? Qual é o seu ponto fraco, qual a sua principal dificuldade, se você tem dificuldade em melodia, em achar os acordes, enfim, você vai ter uma noção. Eu tenho, toda hora eu troco esse eu, é como se eu começasse hoje, então eu ia estudar isso. E aqui na técnica de estudo, o que eu estou fazendo agora, né, na verdade, eu gosto de estudar pesquisadores da área de psicologia do aprendizado, como é que funciona o aprendizado na nossa mente, como é que funciona a memória musical, né? Tem a memória visual, o tipo de estímulo, aí tem estado de fluxo, que é o estado onde a gente aproveita o máximo do estudo do tempo, estudar várias coisas, e também o gerenciamento de tempo, né? O gerenciamento do estudo, a gente vê, otimizar as coisas para conseguir estudar mais em menos tempo, aumentar a eficiência e ter mais resultado nisso tudo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo, sinceramente, tenha
esclarecido o caminho, que eu percebo que muita gente está perdido no estudo da sanfona e o objetivo é dar isso. Eu sei que vai ficar, tem muita coisa que vocês provavelmente não entendem, coisas que nunca ouviram falar, mas eu vou fazer vídeos falando de cada um desses assuntos. Mas eu gostaria de saber quais são os assuntos que vocês gostariam de ver primeiro. Digita aí nos comentários qual é a fase que você está, se você está no alicerce, se você já levantou as paredes, se você está construindo o telhado, está no acabamento ou já está como eu aqui nessa fase de reforma, para você estar melhorando sempre. Então, eu espero o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, cabra velho sanfoneiro, tamo junto e vai aparecer mais alguns vídeos aqui, ó, né? Vou deixar aqui para você assistir e curtir o canal aqui, ó, para você seguir, para não perder mais nenhum vídeo. Valeu!